CTPod. Cultura, inovação, networking e tecnologia. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um CTPod. Eu sou Ana Laura Becker e hoje eu tô com duas co-hosts diferentes, inovadoras aqui, que já participaram dos podcasts, mas eu vou dar oi pra elas e mandar um beijo pro Rafa também, que não pôde participar hoje. Eu estou aqui com a minha co-host Emily. Oi, Emily, tudo bem? Oi, ai gente, que prazer estar de volta. Tava morrendo de saudade do CTPod. Pois é, passou um tempo fora, agora está de volta. Pois é, eu tava aprendendo um pouco mais, agregando bagagem cultural e voltei com tudo pra ajudar aqui. Perfeito. E também estamos aqui com a co-host Bruna. Oi, Bru, tudo bem? Oi, tudo bem? Aqui de novo com vocês, um prazer. E hoje a gente tá com um convidado muito especial, o Dr. Jefferson, que vai contar um pouquinho pra gente. Ele também faz parte ali da Genitore e ele trabalha questões mais psicológicas também junto. Ele vai explicar bem pra gente. Então eu queria te dar boas-vindas, seja muito bem-vindo ao nosso CTPod. Muito obrigado, eu agradeço, por estar aqui com vocês e, como eu mencionei antes, com mulheres, que faz muito parte também do meu perfil de trabalho. Ótimo estar aqui. Obrigado pelo convite. Então eu te peço aqui nesse primeiro momento já para você se apresentar, contar um pouquinho sobre você. Particularmente essa pergunta, quem é você, quem somos nós, é gigante, Então as respostas são sempre insuficientes. Eu acho que eu poderia começar dizendo, que eu sou esposo da Daiane, pai do Filipinho, de 6 anos, que é uma paixão gritante assim para nós. E eu trabalho com neuroexistencialismo, Eu não sou psicólogo, sou terapeuta, atendo vários psicólogos inclusive. Então trabalho com neuroexistencialismo, é uma abordagem que eu fui desenvolvendo, mas não só no doutorado, no mestrado, na verdade na minha vida. Então paulatinamente, desde muito pequeno, eu fui encontrando alguns conceitos, parece estranho isso, Depois eu fui entendendo o sentido deles e fui desenvolvendo, e talvez agora no pós-doutorado eu vou falar um pouco mais sobre isso. Então, o neuroexistencialismo, para mim, eu me entendo como um generalista, Eu tenho especificações, campos que eu entro, que eu aprofundo, mas eu entendo de muitas áreas e a minha abordagem, essa abordagem, acabou se coadunando muito para divergentes em forma geral, mas para superdotados. Então, hoje, um público não único, mas específico, assim, são superdotados. E se você puder comentar então um pouquinho o que é o neuroexistencialismo? Então, na verdade eu gostaria que tivesse ao contrário, sabe? Que fosse o existencialismo antes e o neuro depois, porque a gente entende que a genética ela ainda é importante, ela tem uma grande relevância, mas o ambiente é mais importante que a genética. Então, como que a gente lida com situações neurológicas, por exemplo, a partir do comportamento, a partir da consciência. Então, a minha abordagem, o que acontece? Eu não fico só dentro de uma área da psicologia, por exemplo, a TCC. Eu vou para outros caminhos também, da psicanálise, para a logoterapia, e eu vou coadunando, deixando muito de acordo com o paciente que está na minha frente. Então, eu vou ouvindo, eu vou encontrando sentidos que façam, situações que façam sentido para ele. Então eu vou para essas áreas, mas também eu vou para a sociologia, vou para a filosofia, se necessário também para a teologia. Tem um estudo que eu faço que é bem interessante, há 5 anos já, nunca escrevi nada sobre isso, que é sobre os EQMs, experiência de quase morte. Então o neuroexistencialismo é essa dimensão neurológica, e o existencialismo é a nossa trajetória de vida, como que a gente se encontra, se compreende nesse lugar. Então, os medicamentos são fundamentais, em alguns casos, para a vida toda, alguns de forma muito colocada parcialmente, Eu lembro de um médico que ele falou para mim: olha, Jefferson, em terapia, esse medicamento eu já não estou fazendo mais uso, nem esse aqui já reduziu, mas aquele vazio que existia, ele já não existe mais, pelo menos daquela forma, Então, eu entendo que é um processo, muitas vezes a gente quer medicar comportamento. E a gente tem que entender que alguns, por exemplo, neurodivergentes, conhecem muito, sabem muito de várias áreas, algumas pessoas estão muito bem, entre aspas, sucedidas nesse campo profissional, e eu vou ajudar a entender, como uma paciente me falando esses dias, eu tenho consciência disso, eu tenho consciência daquilo. Eu disse para ela: não, na verdade você tem conhecimento. Consciência é quando a gente muda.
conhecimento. Então, muitas vezes a gente está nesse lugar do conhecimento e a gente está agora, né, na pós-modernidade. A gente achava que essa seria o momento, né, da sociedade do conhecimento, se descobriu que é a sociedade da informação, e é um problema isso, né? Então, antigamente a gente não tinha muita informação, por exemplo, em relação à parentalidade, dos pais para com os filhos, né? Quem que dava orientação? A avó, né? O avô, o vizinho. Hoje, isso era pouco, demais, né? Pouquíssimo mesmo. Hoje o problema é que tem muita informação. Então, como é que a gente faz com isso? Então, essa é parte do meu trabalho também. Então, relacionado à saúde mental, porque isso vai impactar diretamente a nossa saúde mental. E como que a gente vive de um jeito diferente porque as coisas mudaram, né? Nós estamos na pós-modernidade, então não tem nem nome ainda. É modernidade, é pós-modernidade. Quando a gente passa do período ali, a gente vai passar por várias trajetórias na nossa história humana, né? A gente, quando passa para a modernidade, é um nome, tem um nome, modernidade. Agora é pós-modernidade. Então, para onde a gente está indo? Está sendo muito rápido. A gente entendia que a tecnologia viria para nos salvar. Não está acontecendo. A gente não está dando conta, a inteligência artificial está aí. Tem alguns pacientes meus que trabalham com isso especificamente, né? Então, para tentar nos ajudar a dar conta, então o nível de ansiedade chegou a patamares. Eu sempre digo, olha, se tem alguém que você conhece que não tem ansiedade, traga para mim, para eu dar um abraço nessa pessoa iluminada. E um primeiro ponto aqui já, né, dando uma abertura assim para esse campo da meditação. Conheci a Monja Coen, que é budista, especificamente na PUC. Eu trabalhei com as meditações, então trouxe os monges literalmente para trabalhar a meditação lá dentro. E a ansiedade, por exemplo, não é totalmente... Eu lembro da Monja Coen, hoje tem um vídeo dela falando isso, mas ela falou para mim, na trajetória do aeroporto para a PUC, a ansiedade não é ruim, né? A ansiedade, tem uma ansiedade que é boa, quando a gente está esperando alguém que a gente ama, alguém que a gente não vê faz tempo, quando a gente está indo para uma viagem gostosa, a ansiedade, ela é boa. Então, aqui eu já começo a desconstruir essas noções sobre ansiedade e medo. Não, o medo é funcional, o medo... ele nos auxilia, a gente só sobrevive por conta do medo. Qual que é o problema? Quando ele nos trava, né? Quando ele nos congela. Então não tem problema a ansiedade, não tem problema o medo. Qual que é a questão? A intensidade. Então quando a gente vai ver neurodivergentes, qual é o problema? A intensidade. Tem uma pessoa que eu atendo de outro país, que ela assim, muito rapidamente, ela chegou nos lugares mais altos, tanto que ela trabalha numa área representando o Brasil fora. E o que eu fui ouvindo ela, uma senhora super jovem, eu fui ouvindo ela e fui percebendo que qual que é a questão, por exemplo, com os neurodivergentes, com os superdotados, e não somente, eu sou também neurodivergente, minha esposa é, meu filhinho é, a gente consegue, alguns de nós, e dependendo da condição, chega muito rápido do objetivo ao resultado. Então, para muitos o problema é o processo. Então, para ela, qual que era o problema? Ela está num país, só que ela viaja muito. Tem que ver avião, tem que ficar no aeroporto, tem que ver onde ela vai ficar, né? Vai ter uma caminhada muito longa, não sei. Então, o problema é sempre o processo. Chega muito rápido do objetivo ao resultado. Isso eu estou falando principalmente para quem é altas habilidades, né? O superdotado. Mas não somente, né? Quem é TDAH, como eu sou TDA, eu queria em algum momento, talvez a gente possa falar sobre isso. Eu tenho o TDAH contra foco, né? Então é uma inteligência, quando a gente encontra o que a gente gosta de fazer e tal, a gente fica naquilo muito intensamente. Eu fui pesquisar sobre uma questão específica que a gente está planejando para daqui a uns 2 anos. Eu fiquei sábado e domingo pesquisando aquilo. Quem conversa comigo fala, você trabalha com isso? Não, eu vou tão profundamente naquilo que é ultrafoco, que às vezes eu falo também do ultrafoco com euforia, que é o problema, né? Então a gente vai devagarinho aqui, conforme vocês quiserem, e me perguntando. Então, gostaria, né, se possível, né, de falar sobre essa questão da vida qualificada, saúde mental, meditação. Por que alguns falam, poxa, mindfulness, né, que talvez um dos pós-doutorados mesmo vai ser nessa área. Por que eu tenho dificuldade com meditação? A gente vai entender neurologicamente para que lugar que a meditação entra, de que forma, para a gente entender muito. O que eu faço é isso, viu? Encontrar o nosso lugar nesse mundo, tá? Encontrar antes disso que método que eu funciono, porque a gente fica adotando o método de outros, né? Eu tenho um grande receio, inclusive,
com as gravações, assim, e tal, porque eu vejo, vocês podem ver meu Instagram, é mínimo, né? Porque eu tenho um receio de pessoas que vão fazer terapia por Instagram, isso é complexo, né? E em alguns casos pode levar a situações sem retorno. Então, tudo que eu falar aqui é muito específico, tenham atenção, busquem mais informações, porque nós não somos tão padronizados como se imaginava, né? Hoje, com mapeamento genético também, que eu trabalho em conjunto com a minha esposa, é gritante. Se eu pegar 20 pessoas com TDA, nem TDAH, TDA, todos são muito distintos, todos vão, e a gente quer muito receita pronta, e tem muita gente dando receita e ganhando fortunas com isso, caótico. Tem um problema, inclusive, com esses profissionais, né? Eu achei legal você comentar dessa parte, né, que vocês trabalham junto ali na Genitor, e como que você junta essa parte da genética com a saúde mental? Na verdade, nós somos muito cartesianos, né, na vida. A gente aprendeu a separar as filosofias, as ciências, né, dentro de cada ponto, assim, mas nós somos um todo, nós somos muito integrados. Então, quando a gente olha pela perspectiva junguiana, por exemplo, vou ir respondendo devagarinho, mas as respostas são sempre longas, né? Alguns pacientes chegam para mim e falam assim, Jefferson, eu tô perdido. Aí eu falo, que bom, que legal. Mas como assim, Jefferson? Eu falo, não, tem uma galera andando aí fora achando que se encontrou. E vão descobrir isso muito tardiamente, sempre há retorno, viu? Muito tardiamente. E alguns, o pior de todos, né? Eles vão passar nessa alienação de si a vida inteira e não saberão quem são. Então, Jung vai falar muito desse ponto que eu entendo, a desintegração. Então, quando a pessoa chega para mim desintegrada, muitas vezes é só uma parte do processo evolutivo dela. E ela acha que ela está no caos, que está todo mundo evoluindo. Eu falo, não, na verdade você está evoluindo. Possivelmente, lógico, cada caso é um caso, os outros estão no caos. O que aconteceu? Eu ia atendendo pacientes, né, analisando-os, eu prefiro, e eu via alguns padrões que se repetiam. Então, no início, quando eu comecei a atender presencial, que só atendia online, quando eu cheguei aqui em Guarapava, eu me lembro de eu lá com o livro da psiquiatra aberto, tentando entender algumas coisas que eu via e que não estavam muito bem explicadas, e muitas vezes eu procurava na internet e não tinha aquela explicação. E a minha esposa é literalmente fora da curva, como meu filhinho quando ele fez a avaliação. A psicóloga mostrou os 3 níveis, né, de superdotação, e ficou aqui com a mão parada no nível 3, né? Eu falei, onde que ele tá? Ela falou, tá aqui, ó, tá fora da curva. E naquele momento os meus olhos se encheram de lágrimas, sabe? Mas não é porque ele é, entre aspas, as pessoas vão entender muito, né, super inteligente. A gente tem muita aquela ideia de superdotação daquele menininho que é na TV, que sabia todas as cidades do Brasil e tal. Não, eu me entristeci numa ponta porque o mundo não está preparado para ele. Então, quem são, por exemplo, superdotados, neurodivergentes, né? TDAH, bipolares, borderline, e eu não quero romantizar essas condições, né? São pessoas, também não quero trazer como algo super positivo, mas eu entendo assim, são meio que X-Men, que não querem os superpoderes porque não sabem lidar com eles. Então eu sou essa pessoa que ajuda a lidar com esses superpoderes, aceitação, né? Semana passada ainda uma senhora que eu atendo faz um bom tempo, bipolar, ela me falou assim, poxa, é tão interessante quando você me fala que você é TDA, né? Então sou TDA, então coisas pequenas eu vou esquecer, entende? Coisas, porque esses dias eu consegui pegar, quando eu estava vindo para cá, para aquela fala, foi interessantíssimo. Eu tinha deixado o tablet tudo certinho no hall de saída ou de entrada ali, né? Para pegar quando eu saísse. Quando eu estava fechando a porta, eu estava deixando o tablet. Só o que foi interessante? Eu vi que pensamento que eu estava tendo. É muito comum a gente deixar as coisas nos lugares e depois não saber, mas a gente não lembra o que a gente estava pensando. E eu consegui ter essa consciência de ver que pensamento que eu estava pensando no paciente. Entende? Então, muitas coisas que eu esqueço, porque eu estou caminhando e alguma coisa me chama a atenção. Tem a ver com aquele caso. E tem coisas, por incrível que pareça, tá? Não estão na literatura. Principalmente para superdotação, não estão na literatura. E daí eu começo a pensar sobre aquilo e pronto, né? Mas olha que interessante, eu vou focar com o meu TDA naquilo que eu esqueço? Eu vou ficar preocupado e ruminando com aquilo que eu esqueço? Ou vou olhar para o meu ultrafoco
com uma memória absurda, digamos, não estou querendo, mas para quem tem ultrafoco é uma coisa gritante mesmo. Eu lembro de uma paciente que me falou assim, Jefferson, como é que você lembra disso? Eu falei, como assim? Ela falou, faz um ano que eu falei isso. Eu não lembrava. E o que acontece? Quando a gente encontra algo que tem sentido, a gente memoriza. Dela falou assim, ela é bipolar, né? É tão bom quando eu ouço você, porque o que eu faço? Eu crio estratégias para não esquecer. Então, se eu esquecia 80% das vezes, agora eu começo a esquecer 20%. E daí eu não gasto energia com isso, mas eu não fico focado nisso. Eu sei que eu vou esquecer para sempre mais que o comum. Mas eu olho para o ultrafoco e falo que legal que eu tenho isso. Então, quando eu comecei a perceber algumas situações, agora respondendo você, eu comecei a trazer a Daiane devagarinho. Foi um ano conversando com ela. Então eu sou bem insistente, né? Eu recebo, lógico, de uma forma tranquila, né? Mas eu recebo casos bem complexos assim, e é interessante de ver assim que as pessoas falam, poxa, às vezes é um caso que algumas pessoas não aceitaram, não querem aceitar. E isso para mim foi fazendo com que eu tivesse uma gama grande de conhecimentos e a partir do sofrimento dos outros também, né? Então foi por conta dessas situações que eu fui trazendo a Daiane devagarinho até que ela estivesse conosco, e agora super à frente, né, assim, no campo aí do mapeamento genético. Me chamou muita atenção o que você falou sobre essa questão do ambiente influenciar a gente, dessa questão de repente, a neurodivergência, colocar foco em alguma coisa, e você falou da meditação também. E acompanhando essas redes, a gente viu que você trabalha com essa questão da contemplação, da meditação. E aí eu queria saber, de acordo com as suas pesquisas, né, qual é o impacto disso na nossa vida, assim, no cotidiano, e se as nossas alterações genéticas, se elas têm alguma ligação com isso, porque às vezes tem pessoas que sentem mais dificuldade, né, tem pessoas que se concentram, e daí eu imagino que talvez no caminho da neurodivergência tenha ali alguma coisa nessa neurociência. Então eu queria que você comentasse sobre isso. Quem tem TDAH tem uma quebra muito rápida, né, da dopamina. Tem a gene Conte, por exemplo, que é a do guerreiro. Se a pessoa tem essa combinação com o TDAH, ela vai ter uma dificuldade muito grande em sentar para meditar, né? Parado, tranquilinho, difícil. Então as pessoas costumam falar assim, poxa, eu não consigo meditar, né? Só que há várias formas de se meditar. E a gente fica preso àquela, justamente a mesma questão, qual é o meu método, como que eu funciono, a gente fica querendo cumprir com o padrão, né? Então, por exemplo, para quem é TDA ou TDAH, como eu, para mim é caminhar, né? No meu mapeamento genético mostrou que caminhada para mim é medicamento. Só que eu fazia isso desde criança. Entende? Que tem algumas coisas que a gente sabe, né? Então, olha, isso é ter conhecimento. Mas o que é ter consciência? Inclusive, isso, o mapeamento ajuda muito a ter consciência. Não só na terapia, a gente tem consciência. Eu quero falar um pouco mais sobre isso. Caminhada, né? Às vezes um paciente sai e tem uma planta que está aqui do meu ladinho, eu bato nela e olho 10 segundos. Quando eu vou encher minha taça, eu fico olhando para ela enchendo, não fico pensando em 1000 coisas. E é incrível como é que esses segundos, eles vão nos educando, né? Isso é mindfulness, né? Eles vão nos educando de uma forma, digamos assim, o corpo trabalha para a vida. Então a gente vê alguém que desmaia, né? Geralmente essa pessoa desmaia porque o corpo faz isso para que o sangue circule do coração ao cérebro. Olha que interessante, de uma forma que seja contígua à vida, né? Então o corpo trabalha para a vida. Quando você está buscando uma forma de meditação, leitura para quem, por exemplo, olha que contraditório, né? Quem tem TDAH, a leitura é uma meditação? Sim, a partir do momento que você gosta daquela leitura. Você falou, esse livro aqui é ótimo para você, eu leio isso aqui, caos, né? A gente já tem uma dificuldade muito grande com o que é obrigação, né? Vocês podem ver, é tranquilo, tem pessoas que fazem muito bem uma função, mas eles executam uma outra que é um hobby de forma exemplar. A hora que esse hobby vira a profissão dela, começa a ficar caótico. Por exemplo, você pinta quadros, né? Você pinta muito bem, só que você trabalha aqui, né? Aí você começa a pintar, de repente você vende um quadro e tem um outro pedido e outro. Só que de repente você tem um pedido de 20 quadros. Acabou, né? Então, eu digo, eu estou nesse lugar que eu literalmente amo o que eu faço, amo o lugar que eu ocupo, mas eu digo para alguns pacientes, olha, é interessante você gostar muito do teu trabalho, mas
amar uma outra coisa. Que daí você vai ter uma fluidez muito melhor nessa trajetória. Então, respondendo você, a gente pode meditar, né? Lendo, caminhando, quando a gente se alimenta, olha que coisa, a água que a gente toma, o café ou o chá cotidianos, né? A gente para de sentir o gosto, então a gente vive muito no automático. A gente vive no automático. E esse é um ponto bem importante assim, para falar sobre as questões da neurodivergência, não somente, mas também de forma geral. Eu sou essa pessoa aqui que vocês estão vendo o tempo todo, desde muito pequeno, né? Passei por situações absurdas, isso eu quero dizer, falar sobre isso para as pessoas que estão vivendo um sofrimento, né? Eu passei por situações dolorosas desde os 5 anos até muito recentemente, digamos assim. E a gente tem dificuldade para encontrar o sentido das coisas no meio do sofrimento. E quando eu fui nesse processo, né, de autoconhecimento, porque estou ainda respondendo a tua pergunta, tá? Quando a gente passa por um sofrimento muito grande, alguns vão chamar de espiritualidade, alguns vão falar de religião, religiosidade, eu chamo de expansão de consciência. Nessa hora a gente começa a ter uma clareza muito maior de quem nós somos. Então é muito comum você chegar para alguém e ela falar, faça isso, faça aquilo outro. E eu vou ajudando a pessoa a entender o que faz sentido para ela, devagarinho, porque não é assim. Né? Não é uma vez que você faz, então é todo um processo. Hoje, por exemplo, eu já consigo, sendo TDA, parar em determinado lugar, depende do dia, depende de como que eu estou, né? E ficar em total silêncio. Mas como é que eu construí isso? Esse é o ponto. Nesse processo de adoecimento meu, muitas vezes eu olhava para o céu azul, e aquilo parece que entrava dentro de mim. O vento que passava, isso foram coisas que eu fui criando, né? O vento, quando ele vinha até mim, eu deixava ele vir e meio que tirar toda aquela dor, aquele sofrimento, aquela escuridão. Chegou um momento, acho que depois de 8 meses, eu sentia que o vento passava dentro de mim. Passava por dentro de mim. E então são coisas que a gente pode ir percebendo, alguns olhando a lagoa, né? Um dia eu levei meu filhinho, faz uns 2 anos, para a escola. Ele estuda ali perto da lagoa, agora a gente mora ali perto da escola da lagoa. E eu falei, não tô legal. E eu ia atender, eu falei, não tô legal. Aí parei, sentei e fiquei olhando pra água, e o vento vinha de trás, batia, jogava água assim. Naquela hora eu tive consciência de uma coisa. Eu aprendi a deixar as coisas irem para onde elas devem ir, sabe? Eu aprendi no meu sofrimento a deixar as coisas irem, cada um para sua caixinha. E com isso, eu fui trazendo isso depois para os pacientes, e eles falam, nossa, eu nunca tinha visto, pensado, e alguns vão, nossa, eu já faço isso. Né? Então, a meditação para mim é um nome que a gente dá igual Mindfulness, eles nem gostam do Dr. DeMarzo mesmo, que é a referência no Brasil, com quem eu espero fazer o pós-doutorado. A Mindfulness, o nome meditação nem é muito bem aceito, mas é um nome para dar para uma coisa que a gente parou de fazer, entendeu? Que é olhar para a natureza, que é sentir, olhar que tem os lagos aqui em volta, né? Olhar e parar, a gente parou de fazer isso, então tem que dar um nome, porque também é importante a gente dar nome a sentimentos, sensações e tudo mais, para a gente conseguir nomear isso, é bem relevante, depois eu explico. Então, veja que interessante, a gente pode estar aqui agora, né? Aqui agora, nesse exato momento, e meditando, tá? Às vezes o paciente está na minha frente, eu estou respirando. Os psicólogos sempre perguntam para mim, Jefferson, como é que você consegue atender tantos casos complexos e por tanto tempo, né? Porque eu descanso correndo. E eu descobri isso com 13 anos. O que é descansar correndo? A gente pode falar sobre isso em algum momento, se vocês quiserem. Então, dá para... Mas esse que eu falo de respirar em frente, não é só isso. Às vezes a gente está tão imerso naquilo que nós já estamos meditando. O que é o mindfulness? É uma espécie de atenção plena. Entende? Então, se vocês estão tendo atenção plena, por exemplo, nesse momento, é um tipo de meditação. Olha que coisa, né? Então, tem muita gente que medita e nem sabe. Então, é uma resposta bem curtinha que dá para deixar isso aí de um jeito... Dá para falar uma hora. Pra gente realmente ficar meditando nisso, dá para falar uma hora sobre isso. Mas o trabalho da terapia é, inclusive, isso. Alguns pensam, você é conselheiro terapêutico, né? Você dá conselhos. Não. Eu ajudo as pessoas a se aconselharem.
né? Então, o primeiro ponto da terapia, eu ajudo as pessoas a descobrirem como se aconselhar. Tem uma terapeuta que me escreveu uma vez, 2 da manhã, eu estava viajando, ela nunca escrevia. Eu fui ver no outro dia, domingo, né? Eu fui ver, e como ela nunca me escreveu, eu abri assim, como você está? Ela falou, na sessão nós conversamos, ela escreveu. E depois na sessão ela me disse assim, se eu não tivesse escrito para você, eu teria feito uma besteira. Só por escrever para mim, só por mandar um áudio, que eu tenho essa abertura com os pacientes, eles têm meu contato particular, sai da pessoa e vem para mim, porque eles já entendem que chegou. Então, olha que interessante, a terapia é, eu cuido de você, entende? E você começa a aprender a cuidar de você. E a partir desse momento que isso acontece, há um vínculo, uma confiança tão intensa, que eu vou me tornando espelho de você, né? Aí esse é um processo, até você se olha, você me olha e se vê. E vai gerando um vínculo que a pessoa vai entendendo que chegou para mim. Só isso. E alguns falam assim, olha, eu estava em tal situação, não sabia o que fazer, e eu pensei em você, como que seria isso? E daí eu escrevo a resposta, antes da pessoa falar, e daí eu digo, qual foi a resposta? Foi tal. Daí eu viro assim, a resposta. Entende? Ajudando a pensar. Então, um outro ponto, terapia, né, ao contrário do que muitos pensam, é um problema, as pessoas chegam para a terapia já adoecidas, gravemente adoecidas, mas deveria ser preventivo, né? A terapia tem uma terminologia que ainda é usada às vezes, né? Pensa na psicoterapia, né? É para louco, não. Todos nós precisamos, nesse mundo que nós estamos, é tão importante quanto o Pilates. Eu falo Pilates, terapia para a vida inteira, né? Então eu tenho muitos pacientes por conta disso. Eles chegaram com uma questão, a gente lidou com elas e eles falaram, não, eu quero fazer para sempre agora. Então é um tipo de cuidado conosco, fundamental, porque quando eu leio um livro eu me entendo, quando eu falo, quando eu reflito sobre mim nessas caminhadas, que eu me entendo, mas quando eu estou com a minha terapeuta, eu me entendo de um jeito completamente diferente, que eu não consigo me entender em nenhum desses outros lugares, assim. No início você comentou também nessa era pós-moderna que a gente tá, que tem muita informação, muita tecnologia, a gente tá num ambiente onde a gente trabalha muito isso. Como que isso tem afetado a saúde mental e como que as pessoas podem não deixar isso afetar elas dessa maneira? Quando a gente vai falar de pós-modernidade, o Bauman vai traduzir como um mundo líquido, né? O amor líquido, uma vida muito mais líquida. Quer dizer, o que a gente construiu instituições religiosas, políticas, e agora tudo isso passa por uma forma de esfacelamento. Então isso vai caindo em outro lugar, que eu entendo que é um processo, na minha compreensão, que depois vai estabelecer outras novas estruturas, né? Então se a gente for olhar evolutivamente, for olhar psicologicamente, historicamente, nós estamos num processo que seria, para mim, eu digo que é a adolescência, né? Que a adolescência é o período mais complexo da nossa trajetória de vida. Então a pós-modernidade, ela é esse lugar que as coisas estão acontecendo, sempre foi assim de algum jeito, mas agora é muito rápido. E a gente não consegue às vezes ter tempo, né? Quem é da programação que eu atendo principalmente aprender alguma coisa, 3 meses depois já é outra. Então, não só nesse campo, a gente não consegue ter colocar os pés no chão, né? A gente não consegue muito colocar os pés no chão. É como se a gente estivesse correndo sobre uma fina camada de gelo, em que a gente tenta correr de uma forma que não quebre, né? Não ache esse gelo, e a gente afunde, né? Então, veja que combinação, né? Essa situação combinada com ansiedade, combinada com perfeccionismo, né? Que é uma característica, né, de muitos de nós, mas quem é TDAH, os neurodivergentes, né, vão ter isso. Por quê, né? Eu estou entrando na tua pergunta, tá? A gente vai ter uma dificuldade mais intensa, por exemplo, com tratar algumas situações. Isso, quando eu falo que é difícil de dizer, porque eu vejo todo mundo, né? Uma das características do meu TDA é essa, né? Eu tenho lá no mapeamento mesmo, mostra, eu tenho uma inteligência muito aguçada para fazer conexões com situações subjetivas. Então, você me faz uma pergunta, uma pessoa da minha área, vamos dizer uma pessoa normal, vai ver 3 possibilidades de responder, eu vejo 10.
Então, tudo que eu falo vai abrindo janelas, e eu tenho que filtrar isso. E esse é um trabalho sempre que eu vou ter que fazer para sempre, né? Então, é uma característica muito positiva, mas como é que eu trato ela, né? Então, na pós-modernidade, a gente está muito nesse lugar, né, de se sentir sem lugar. É tudo muito fluido. Os relacionamentos não têm mais nome, né? Eu atendo as pacientes, né? Nem ficante é mais, não tem mais nome, né? Então, tem uma questão com responsabilização, tem, né? Eu não estou querendo jogar isso, tá tudo bem, não é isso? Eu estou falando, é um movimento, né? Então, uma dificuldade maior de se pensar o futuro, a adolescência hoje vai até os 30 anos, a gente vê muitas pessoas com 30 ou mais, não só por esse viés, né, mas morando com os pais enfim, não quer dizer que você sair de casa não é mais adolescente, na Suécia era assim, com 16 anos, se você tem trabalho, você sai, com 18 você sai de qualquer jeito, e não volta mais, então, mas é uma cultura distinta, tem os seus problemas também, né, mas quando a gente olha para a pós-modernidade, eu acho que se choca muito com esse lugar de tantas coisas acontecendo, né, e a gente não sabendo lidar. Então aqui vai uma resposta bem objetiva, né, bem assertiva, assim, para você. E eu vou trazer, porque muitas pessoas têm memória episódica, então eu vou trazer desse jeito. Eu conto uma história, Jesus já fez isso, viu? Conta-se uma história e daí a gente consegue entender e lembrar daquilo, né? E eu sou desse jeito de falar sobre as histórias. Aqui eu vou trazer então algo que é muito particular, né? Quando os pacientes me perguntam, né, como que eu lido com tantos atendimentos, como é que eu lido com a ansiedade, que eu acho fantástico. Uma senhora me perguntou isso uma vez, né? Parece que nós somos seres iluminados. Eu lembro de uma terapeuta que eu atendi que ela achava que tinha que ser essa figura. Eu falei, não, fica bem tranquilo. Deu conta o quê? Uma história assim, hoje eu só tenho carro antigo, né? Não é terapia, mas é terapêutico. Eu restaurar e mexer. Eu conto uma história de um momento que eu perdi a paciência e daí eu fui atender e estava tudo bem, né? A gente tem que lidar com isso, mas o que eu vejo? O meu microcosmo é a minha família e os meus pacientes. Eu não me envolvo, por exemplo, faz acho que 7 anos no mínimo que eu não tenho TV aberta em casa, né? Então, o que adianta eu saber de algumas situações se nada eu posso fazer por elas? Se eu posso, como está acontecendo agora, nesse momento, fazer uma doação, auxiliar de outra forma, perfeito, tá? E daí a gente se distancia disso, daquilo, né? Então o que acontece? Qual que é o problema? Isso não é só de hoje, mas é muito hoje. A gente vive a vida de todo mundo e não vive a nossa, né? Então o Mindfulness vai ajudar a gente a se olhar e você vai ver também que você não quer saber. Esse é o problema, né? O tédio, né? O tédio, na verdade, é de a gente estar com a gente mesmo. A gente não quer estar. Por quê? Tem várias situações ali para serem tratadas. A gente vai para o diversament, que Pascal falava, né? A diversão, a distração. Então, por isso que o celular deu tão certo, entendeu? Porque ele pegou num ponto fulcral nosso, que é se distrair e não se olhar. Só que qual que é a questão? A ansiedade e os outros problemas só aumentam, não trata. O medicamento, em alguns casos, ele amortece, né? Situações da nossa vida, às vezes a gente acha que tratou e amorteceu, só amorteceu. E vai ver na terapia que na verdade só amorteceu, que daí sai com dor de cabeça. Algumas mulheres, ciclo menstrual vem, né? Então só estava nesse ponto. Então como é que a gente faz? Primeiro ponto, como que eu conseguiria olhar para a minha vida? Como que eu consigo entender que eu não preciso saber de tudo, né? Porque é impossível, esse é um pensamento da idealização completa, né? Nós não precisamos. Como é que eu recorto? É mais ou menos uma tese, né? Então, a terapia, ajudando já a entender, a terapia, para mim, é mais ou menos assim, a gente vai vivendo e páginas dos livros vão sendo jogadas, assim, vão caindo, e isso é o diversament, que a gente vai se distraindo. E a vida vai acontecendo, e os livros e as páginas estão ali. Na terapia, a gente começa a olhar para as páginas. A gente começa a ver onde elas estão, começa a dar nome, que é nome aos sentimentos, né? Um paciente falou, nossa, eu sinto muita raiva. Eu falei, então, primeiro ponto, começa a pensar sobre o que
que é isso que você sente? É raiva mesmo? Poderia ser isso, eu coloco vários pontos. Daí ele chegou na outra sessão, um cara super inteligente, disposto, né, a estar no processo. Ele chegou na outra sessão e falou: Jefferson, fantástico. Eu descobri que eu tenho dificuldade com a frustração. Não era raiva, era frustração. Daí o que acontece? Se a pessoa acha que é raiva e fica pensando, ela vai para um lugar errado. Né? Aí quando ele viu que era frustração, daí começaram a fazer sentido. O que acontece daí? A gente começa a pegar essas páginas e colocar no lugar certo. Isso aqui. Tá, então o que eu sinto é a dependência. Então é isso. Não é outra coisa, é isso. O que eu sinto é medo. Então você vai... o que eu sinto é confiança. Na verdade... Nossa, que interessante, né? Na verdade eu tenho uma baita de uma autoconfiança, só que eu de algum modo, eu pego e saboto isso quando eu tô chegando lá. A procrastinação tem muito isso, viu? Quando a gente vai chegar num ponto que é de virada na vida, a gente procrastina, né? Então, micropontos e às vezes um grande, né? Então é isso que acontece comigo. Então, a partir desse momento, a pessoa começa, em alguns casos, a ter consciência, né? Então, o que eu tô querendo dizer para você? Ao contrário de ir muito para fora, a gente poderia tentar fazer um investimento, né, de um pouco mais para dentro. Então a gente fica procurando fora e as questões estão muito dentro. E algumas questões tem que trabalhar. Entende? É um problema lá no dedão do pé que não tratado começa a fazer você ter uma pisada errada, que faz a tua coluna começar a desarticular e você vai ter um problema no pescoço. Aí vão tratar o teu pescoço. Né? Quando chegam para mim eu já sei assim que tipo a gente atira naquilo que vê e acerta no que não vê, né? Geralmente a pessoa traz alguma situação e eu fico acolho tudo aquilo, mas muitas vezes eu vejo que não é aquilo, né? E é uma coisa completamente fora do que ela pode imaginar. Então, como que a gente faz? O que eu vejo? O que eu assisto? Porque o nosso cérebro, isso é uma coisa bem importante, hoje ele já entende que o que nós vemos é o ambiente. Então, se eu estou com saudade da Suécia, onde eu vivi, né, por pouco tempo, e eu entrar no computador e escolher alguém que mora na Suécia, o meu cérebro entende que eu estou lá. Agora, se você pega uma tragédia e vê, teu cérebro entende que você está lá. Entende? E você não tem o que fazer. Então, talvez aí entra um ponto bem importante. Muitas pessoas, nós viemos com um arquétipo, né, muito forte mesmo em países que não são cristãos, equivocado sobre Jesus. Alguns eu pergunto assim: você acha que Jesus era o quê? E alguns falam: Jesus era bom, era bonzinho. Eu falo: não, Jesus era assertivo, né? Ele elogia Pedro e em seguida ele chama ele de Satanás. Ele não estava nem aí, porque Pedro não tinha essa questão com a imagem dele, né? E eu penso sempre: quantos de nós viemos para cá para cumprir uma missão e a gente ficou passando pano, ficou querendo ser bonzinho, e funciona tudo o contrário, viu? Quando a gente não é bonzinho, é que as pessoas nos enxergam. Até então, em relacionamentos, por exemplo, se você namora com alguém que faz tudo o que você quer, vai ficando invisível a pessoa. Você está namorando com você mesmo, você não quer você. Geralmente a gente busca uma pessoa que tem uma linguagem do amor bem distinta da nossa. Depois vai reclamar disso, né? Mas é pra gente evoluir nas duas pontas. E é interessante de perceber, né, que nesse movimento a gente muitas vezes a gente assume esse arquétipo de Jesus bonzinho, mas não é. Ele não era bonzinho. Inclusive, se ele fosse, ele não teria feito nada do que ele veio para fazer. Quem que é bonzinho que morre? Entende? Quem é bonzinho que morre pelo que falou e pelo que fez? Não existe. Entende? Muitas vezes a gente evita a crítica do outro. Imagine. Então, ir à morte por conta daquilo que fala, né? Não estou dizendo que vai ser dramático assim, né? Mas é muito importante a gente olhar para a realidade e entender assim: poxa vida, se eu for mais quem eu sou no meu trabalho, com devidas proporções também, o que é esse ser, né? Relacionamento, e eu for entendendo o que eu gosto, o que eu não gosto, como eu falo, o que eu não falo, aí sim a gente começa a ir para porque tem um lugar, né, de se excluir completamente, tem um sincericídio, né, quer dizer, tudo, né? Então não tem resposta pronta. Se alguém der uma resposta pronta para vocês, cuidado, porque não tem.
Essa é a questão. A gente não quer muito trabalhar com a gente, só que a gente só vai sofrendo, né? Nós teremos que fazer esse processo evolutivamente. Quem não quiser, tudo bem. Mas nós temos que fazer. Então tem muita coisa que vem do outro. Por exemplo, o primeiro podcast que eu gravei para a rádio foi falando sobre isso. Chega uma pessoa numa loja e você está na loja para comprar alguma coisa. Essa pessoa fala, na tua compreensão, fala muito, fala demais. E você fica indignado com aquilo. Daí você faz o quê? Uma crítica, inconscientemente. Você faz uma crítica. Mas geralmente a pessoa que faz essa crítica, ela queria ser assim. Ela queria ser assim e ela não consegue. E daí é mais fácil falar que, isso é ruim. Né? Eu lembro de uma paciente que ela falava de alguém que estava na missa com uma saia muito curta. E ela já tinha me trazido outras situações, né? Ela falava disso. Eu fui perguntando, e como é que é essa saia? Que cor era essa saia? Como que era essa pessoa? E de repente eu pergunto, você não gostaria de ser essa mulher? Com essa saia? E ela olha assim, aquele choque. Eu gostaria. Entende? Olha que interessante, eu gostaria. Então, respondendo a tua pergunta, né, de uma forma bem extensa, quanto mais a gente souber sobre nós, menos ansiedade possivelmente a gente vai ter. E eu não sou favorável a dietas, né? Hoje é segunda. Não é semana que vem, eu falo paciente, semana que vem isso. Não. É bem pelo contrário. É reeducação. Igual a educação alimentar. Funciona muito mais rápido que dieta, viu? Então, vai mudando devagarinho, aqui e ali. Eu falo para eles, olha, está assim há 40 anos, eu sou muito sincero, né? 40 anos. Não vai demorar mais 40 anos para você ficar bem, mas não será em 40 dias. Não será em 40 dias. Então, não é um processo de mudança para esse ano. Às vezes eu até coloco uma coisa ou outra de ano, porque as pessoas precisam mediar, né? Eu lembro de uma paciente que eu falei, olha, daqui a um ano você vai estar muito, muito legal nesse ponto. Daí ela falou, Jefferson, um ano? Eu queria que fosse 3 meses. Eu falei, não, na verdade é para ser, só que se eu disser para você que é 3 e você não chegar lá, você vai se frustrar. Eu entendo que em 3 meses, sim. Né? Para ela eu pude falar isso, que ela já estava, né, nesse processo, mas o que eu penso? Tudo que vocês forem, nossa, eu gosto disso em mim, eu gosto disso nas pessoas que são amigos, eu gosto disso em alguém que é para um relacionamento, eu gosto disso no meu trabalho, e daí você vai entendendo o que você gosta, se é viável ou não, se você vai ter que mudar ou não, de relacionamento, de trabalho, né? Isso tudo muito paulatinamente, nada de forma gritante, né? Com calma, e você vai entendendo também o que eu sinto. Eu sinto isso. Vem de onde? Vem de lá. E daí a gente vai passando na terapia por um processo, sai do julgamento, que a gente tem medo de julgar os outros, e a gente se julga, e a gente vai para o processo de análise. Então nessa caminhadinha que eu dou às vezes lá, que é de 5 minutos e parece que é 10 em volta na quadra, quando eu posso, entre um paciente e outro, às vezes eu vejo, olha que interessante, eu tenho isso aqui que não está legal, mas se for esse lado aqui é bom. Se for esse lado aqui, é negativo. Esse aqui que é negativo. Eu não me julgo, eu vejo, e daí eu começo a tratar, eu não nego. Né? Então é muito esse lugar também de a gente se ver para além do nosso superego. E para além do id, que é a coisa mais primitiva. Né? Então na terapia eu falo para algumas pessoas, eu vejo que eu sou o ego. O ego é o que media essas 2 instâncias. E devagarinho a pessoa vai conseguindo mediar essas 2 instâncias. Então, nesse mundo pós-moderno, a resposta é muito simples. E eu vou fechar com uma memória episódica também, né? Tem uma paciente minha que mora em outro país, e ela fez aniversário recentemente, e ela organizou uma viagem para o deserto. Ela sempre viaja para algum lugar, ela foi para o deserto. E ela estava lá no deserto, né? E com um pequeno grupo, tudo muito ajustado. E ela falou assim para mim um ponto. Como ela fazia aniversário no dia 30, ela conseguiu um lugar em determinado momento, ela estava fora de rede e tudo, e conseguiu rede para ver as parabenizações, as felicitações. Quando ela viu, estava legal, mas de repente começaram a chegar as demandas de trabalho perguntando, e ela conseguiu falar, olha, eu estou em tal lugar, não tenho instrumentos para tratar isso, quando eu voltar eu resolvo. Ela era a pessoa que ela ia acabar, né? O que acontece? Veja, ela estava lá no deserto,
De repente todo mundo estava com ela no deserto. Então esse é um ponto, né? Quando que eu coloco no modo avião? Quando que eu, por exemplo, o celular, que é o grande gerador de ansiedade, né? Quando que eu coloco no modo avião? Quem eu respondo, que não respondo, sabendo que se a gente ficar respondendo, cria um ciclo absurdo, ficar fazendo perguntas também, e ficar interagindo. Como que eu faço para dirimir um pouco isso? Como que eu faço para saber um pouco mais sobre mim? O que é que eu quero? O que faz sentido na minha vida? E também, nesse momento eu estou vivendo o quê? Né? Depois eu vou viver o quê? Agora vai ser necessário isso, mas de que jeito? E depois eu quero isso para sempre? Tem que pensar tudo isso. Então essa é uma forma de a gente lidar com a nossa ansiedade e começar a ter uma ansiedade boa, inclusive. Como que as pessoas podem encontrar você? Que Sim. momento? Pela Genitore também, né? Como que a pessoa ela faz o painel e tem esse Sim. entendimento com você? A possibilidade de entrar pelo meu Instagram mesmo, né? dr.jefferson com 2 Fs, _ terapeuta, _ oficial. E é por ali muito que as pessoas me encontram, conversam comigo. E ali também terá o Instagram da minha esposa para essa questão do mapeamento. E a gente começa um diálogo às vezes para perceber a funcionalidade, possibilidades, tudo isso, né? Então eu agradeço, tá, a vocês por estar aqui. Eu entendo que tem temas assim gritantes, né, para a gente trabalhar e talvez ir desenvolvendo no decorrer do ano, se vocês quiserem. E talvez de forma bem específica, hoje é mais contextual, mais amplo, para depois a gente ir fazendo um recorte. Aí só para finalizar, terapia para mim também é como uma tese, né? Então, respondendo a pergunta, acho que quase todo mundo aqui, às vezes a gente tem um objeto muito grande e a gente tem que aprender a recortar o objeto, e daí a gente vai mudando o objetivo geral, os objetivos específicos, as hipóteses, e daí a gente vai construindo uma tese, né? E há o risco, se a gente não fizer isso, de a gente construir um trabalho dessa vida, né, muito insuficiente. Mas não é nem para os outros, tá? É para nós. Essa história de legado é bem complexa também, tá? Legado para quem? Para minha família, eu penso, em primeiro lugar. Né? A gente vai ver historicamente grandes intelectuais, às vezes aquilo que eles abordavam, tratavam, na vida cotidiana era um caos. Né? Então, como é que eu faço isso? Primeiro com calma, sem exigência, aqui, devagarinho, para onde que eu vou. A gente agradece muito e a gente tem muito interesse de continuar esses diálogos, falar essas coisas mais pontuais, assim, eu acho bem interessante, porque aqui a gente trabalha com tecnologia, tem startups, tem o core colaborativo, mas a gente também só vai ter esse desenvolvimento, essa inovação em tecnologia com pessoas saudáveis, com todo mundo se cuidando e se conhecendo, né? Então eu acho muito legal ter esse bate-papo, a gente conhecer mais. Eu acredito que foi uma aula pra nós, né? Uma primeira aula. Eu já fui até, eu mesma já tava tipo... No momento de meditação, né? Você falou que a gente tava. Obrigado. Jefferson, te agradecer mesmo pelo seu tempo, pela disponibilidade de esclarecer tantas dúvidas, por contextualizar todo mundo que tá escutando a gente. E eu acho que é isso, né? Vamos ficar meditando aqui em tanta coisa. Eu agradeço vocês, né? Por esse tempo. Obrigado pelo trabalho de vocês. E vão entendendo, né, nessa trajetória o que é missão, o que não é. Acho que é fundamental, assim, a gente pensar sobre isso também. Perfeito. E obrigada, Bru, obrigada, Amy, pelo episódio, pela sua parceria. Eu que agradeço. Por mais episódios juntas aí. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. CTPod. Cultura. Inovação. Networking e tecnologia. Apresentação e edição, Ana Laura Becker e Rafael Horst. O CTPod é o podcast oficial do Silatec Park. Para mais informações, acesse ctp.org.br. Para sugestões, o nosso Instagram é @ctp.br. Essa gravação foi feita nos estúdios do CTP. Para promover a cultura de inovação, impulsionar o empreendedorismo de base tecnológica, o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação em Guarapuava, o CTPod conta com a parceria da Prefeitura de Guarapuava. CTPod, aqui pode muita inovação.